A paz do Senhor, amados irmãos, eu vos saúdo agora, em nome de Jesus Cristo. Quero compartilhar com todos vós a mensagem que diz o suporte da oração que realiza. Então vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 18. Vamos ler do versículo 30 ao versículo 39. Assim diz a palavra de Deus. Elias disse então a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se achegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E edificou com aquelas pedras o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, em que cabiam 2 medidas de semente. Colocou logo a lenha e cortou o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei pela segunda vez. E o fizeram pela segunda vez. E disse ainda: fazei pela terceira vez. E o fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e também encheu de água todo aquele rego. E aconteceu que, chegando a hora de oferecer o holocausto, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que por tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que conheça este povo que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu tens feito voltar o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e lambeu ainda a água que havia no rego. E quando todo o povo viu isto, caiu sobre o seu rosto, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Estamos em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos apresentamos neste lugar, nesta hora, meu Pai, para ministrar a Tua Palavra. Sabemos, Pai, que a Tua Palavra é forte, a Tua Palavra é poder, a Tua Palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a Tua Palavra edifica, a Tua Palavra transforma. Queremos pedir nesta hora, Senhor, para que através desta palavra o Teu povo, Senhor, possa aumentar a sua confiança para com o Senhor, para que nada neste tempo, Senhor,
possa desmotivar o teu povo, para que nada, Senhor, neste tempo, meu Pai, possa fazer o teu povo voltar para trás, para que na verdade Satanás possa se envergonhar. Responda, meu Pai, a oração do teu povo, Senhor, e permita que cada um de nós, Senhor, seja cada vez mais confiante nas tuas promessas. Para a glória do teu nome, eu oro e agradeço de agora para todo sempre. Amém. Amados irmãos, como anunciei aqui, o tema da ministração de hoje diz assim: o suporte da oração que realiza. A palavra de Deus, quando nós a lemos em Tiago 5, no versículo 16, na última parte, ela diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando lemos em Mateus 18, no versículo 19, Jesus diz que se dois dentre nós concordarmos em alguma coisa e pedirmos a Deus, essa coisa nos será feita por nosso Deus que está nos céus. A pergunta que nós podemos fazer é: de que oração aqui de facto está-se a falar? Ou seja, qual é a oração que é ouvida por Deus? Qual é a oração que realiza? Conforme vimos aqui, a palavra de Deus, ela nos ensina que Elias, nos versículos 36 e 37 aqui do primeiro livro de Reis, no capítulo 18, ele orou para o Senhor. E então, no versículo 38, a Bíblia diz que caiu fogo do céu, ou seja, a oração de Elias, ela foi respondida. Vamos lembrar, queridos irmãos, que Elias, ele, quando saiu de Sarepta, a palavra de Deus diz que a palavra veio sobre Elias e o comandou para que ele voltasse a se encontrar com Acabe depois dos 3 anos e meio em que não chovia na terra. Ora, Acabe, todos nós sabemos, era um rei perverso e ele adorava a Deus Baal. O rei Acabe, ele mandou a um servo. A Bíblia diz que este servo, Obadias, era um servo temente a Deus. Então, Acabe diz para este homem: vai pela terra para buscar alguma grama, para buscar alguma água, para que os cavalos, para que as pessoas, elas não possam morrer de fome. E então, nesta viagem, Obadias encontrou-se com Elias, porque para Acabe, Elias era considerado um fugitivo, mas Elias não era fugitivo. Deus escondia a Elias da face de Acabe. Então, Elias, quando se encontra com Obadias, ele diz: vai ter com teu Senhor, para que nós possamos nos encontrar no Monte Carmelo, e chamem os 450 profetas de Baal mais 400 profetas de Aserá, para que nós possamos fazer uma prova para ver de facto quem é Deus em Israel. Afinal de contas, quem que deve ser ouvido? Afinal de contas, quem que responde às orações? Afinal de contas, quem é que deve ser
obedecido. E assim aconteceu. O servo temente a Deus, Obadias, foi ao encontro de Acabe. E foram convocados estes profetas, falsos profetas, e foram se encontrar com Elias. A palavra de Deus, ela nos ensina aqui. Elias colocou este desafio. Vamos preparar altar. Vamos fazer sacrifício. Vocês vão fazer sacrifício para o vosso Deus. Vocês são 850. Façam sacrifício para o vosso Deus, para que ele possa responder. E eu, Elias, neste caso, farei sacrifício para Deus. O Deus que responder com fogo, este será chamado Deus em Israel. E assim aconteceu. Amados irmãos, a Bíblia revela que a oração feita por Elias, ela foi respondida com fogo que veio da parte do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você hoje pode orar, você pode falar com Deus e Deus responder a sua oração. Você pode hoje, neste tempo de dificuldade, neste tempo em que as coisas não estão a ser fáceis, você pode ser respondido. Deus, aquele que você o adora, o Deus que nós o adoramos, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus para todo sempre, é o Deus dos vivos. Eu estou a falar de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aquele Deus que transforma todas as coisas, aquele Deus que muda o destino das nações, aquele Deus que dá alegria àqueles que não têm. Eu estou a falar do Deus que dá paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então, amados irmãos, como é que nós podemos fazer a oração para que de facto ela seja ouvida? Que oração é esta que realiza? Conforme nós podemos ver aqui no versículo de número 30, no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 18, a Bíblia nos revela que depois do povo se aproximar de Elias, então Elias reparou o altar. Para que a minha oração, para que a tua oração, ela seja eficaz, seja ouvida, seja respondida por Deus, é necessário restabelecer a fé. É necessário que todos nós entremos em comunhão com o Senhor. É necessário que cada um de nós tenha um encontro pessoal com seu Deus. É necessário reparar o altar quebrado. Elias reparou o altar porque ele estava quebrado. Ninguém pode ir para o Senhor se o altar estiver quebrado. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo. Amados irmãos, quando nós quisermos ir para Deus, nós precisamos de fazer um exame profundo para ver em que condições nós vamos para o Senhor. Porque pode acontecer que a gente faça uma oração e esta oração ela não seja escutada por Deus, ela não seja respondida. É necessário, de facto, que nós nos purifiquemos. É necessário que nós busquemos caminho de nos encontrarmos com Deus. A palavra nos ensina que o que faz com que nós não sejamos ouvidos por Deus é o pecado. É necessário confessar o pecado. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Deus, Ele conhece cada um de nós. Não vale a pena uma pessoa fingir para ela mesma, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus não vai responder a oração de uma pessoa que fica a pensar que está a enganar a Deus. Deus não é enganado por homem, porque Deus nos conhece por
pelas nossas intenções. Deus conhece a profundidade dos nossos corações. Deus, Ele nos conhece antes que nós o conheçamos. Ele é perfeito. Nós precisamos, amados irmãos, de reparar o altar. É preciso abrir o caminho para que de facto Deus possa nos responder. E a forma de abrir o caminho é reparar o altar. Aquele que está quebrado. Deus já de ouvir a nossa oração. Este é um suporte forte que nós devemos pegar. Ninguém deve ousar na sua vida tentar ir para Deus quando sabe que tem algum problema. Jesus, Ele deixou isto de forma mais clara. Ele disse, se o irmão tiver algum problema, se lembrar que tem algum problema com alguém, enquanto estiver a ir para oferecer, deixa a oferta. Vai resolver o problema que você tem com o seu irmão e depois venha e ofereça. Porque Deus, Ele está mais interessado no relacionamento que nós temos para com Ele, no relacionamento que nós temos para com os irmãos. Então, não vale a pena nós estarmos aqui a tentar enganar a nós mesmos, porque Deus, Ele não se deixa enganar. Ora, a palavra de Deus nos diz também, aqui no versículo 31 e 32, que Elias tomou as 12 pedras com as quais ele edificou o altar. Meu irmão, minha irmã, a tua oração, ela deve ser edificada sobre a vontade de Deus, sobre o governo do Senhor. É necessário que primeiro nós nos despojemos de nós mesmos, para que de facto reconheçamos que o que importa é a vontade de Deus. Importa que a vontade de Deus seja realizada. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele ensinou, e ensinou bem, que seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus. Porque as 12 pedras, elas representam o governo de Deus. O fundamento da nossa oração deve estar sobre o sangue de Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos, que Elias reparou o altar, colocou a lenha em ordem, mostrando que não pode haver uma oração que vai ser respondida se ela não ter em conta o trabalho realizado na cruz de Cristo Jesus. É preciso que toda a oração ela tenha em vista a cruz de Cristo, tenha em vista o sangue do Cordeiro. É necessário, amados irmãos. Elias, ele deu este exemplo, e o exemplo que é firme. A palavra de Deus também nos diz na primeira de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, que não é por sangue de animais, não é por sangue de bodes, de carneiros, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Porque Cristo, ele é comparado a um cordeiro, o cordeiro sem mácula. Lembra-se, a Bíblia diz que em João 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É necessário que nós reconheçamos a redenção que há em Cristo Jesus. É necessário que estejamos firmes no sangue da cruz. É necessário que estejamos firmes no trabalho que foi realizado na cruz. Nós não oramos a contar com sangue de animais, sangue de qualquer coisa. Nós oramos a confiar no sangue de Cristo. Nós não oramos a confiar em qualquer nome. Nós oramos a confiar
no nome de Cristo Jesus. Nós oramos a confiar o nome que está acima de todos os outros nomes. Hakuna vitória humana. Não há outro nome fora deste nome. Porque também debaixo do céu não há outro nome que nos foi dado a não ser o nome de Jesus. A palavra também nos ensina que Elias, ele fez um rego. Ele fez uma separação. Elias, ele fez uma separação. Amados irmãos, para que nós possamos ser ouvidos por Deus, precisamos lembrar que nós somos a menina dos olhos do Senhor. E como menina dos olhos do Senhor, nós precisamos de nos separar do mundo. Nós precisamos de nos separar das coisas que agradam a nossa carne. Não devemos estar apegados à vontade da carne, mas nós devemos estar mais apegados à vontade do Espírito. Precisamos de nos separar de tudo aquilo que pode nos separar da vontade de Deus. Nós precisamos de nos santificar. Precisamos, amados irmãos, de estar limpos diante do Senhor. O que nos limpa é o sangue de Cristo. Precisamos de andar em conformidade com os ditames da palavra do Senhor. Precisamos, amados irmãos, de andar em santificação de vida. Este é um suporte de uma oração. Quando você vai para o Senhor e reconhece que Deus é santo, e você precisa de se separar, precisa de facto de se santificar, precisa de mostrar que você quer andar em conformidade com a vontade de Deus. Amados irmãos, veja só, Elias disse assim: encham o altar de água, levem 4 cântaros de água e ponham aqui no altar. E assim fizeram 3 vezes. E sabemos que este número 3 representa a Trindade, representa o Deus triuno. Ora, nós nunca devemos nos esquecer que o nosso Deus é trino. Não devemos nos esquecer. Jesus, ele disse que nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não reconhecer ao Espírito Santo como Deus é uma blasfêmia para o Senhor. Não reconhecer a Jesus como Deus é uma blasfêmia contra o Senhor. Não reconhecer ao Deus Pai como Senhor, isso é uma blasfêmia contra o Senhor. Por isso, o servo de Deus, o homem, a mulher de Deus, aqueles que vão para o Senhor, eles reconhecem quem é o seu Deus, conhecem Deus a quem eles adoram. E esse Deus, ele pode, amados irmãos, ouvir e responder à oração. Contrariamente ao Deus Baal, que a Bíblia diz que os profetas de Baal, eles até acordavam-se no seu corpo, dançavam, saltavam, eles sacrificavam o seu corpo para que o Senhor deles pudesse responder. E porque não é Deus, o tal de Senhor deles, amados irmãos, porque eles não respeitaram o suporte que nós estamos aqui a mostrar, eles não foram respondidos. Nós precisamos, amados irmãos, de regar a nossa oração com a palavra de Deus, com a água, com a palavra. Ora, as promessas de Deus, elas estão descritas na sua palavra, na palavra de Deus. Nós não podemos falar palavras sem olhar para aquilo que é a vontade de Deus descrita na sua palavra. Nós não podemos ousar ir para Deus sem, no mínimo, sabermos que direitos, que deveres nós temos na palavra de Deus. Aquilo que nós vamos pedir tem que estar em conformidade com a vontade de Deus manifesta na sua palavra. Não pode ser qualquer coisa que a pessoa está a pedir fora da palavra de Deus. É necessário que nós olhemos
com atenção, de fato, o que é que nós estamos já a pedir a Deus dentro da sua vontade. Assim, amados irmãos, quando nós olhamos a oração feita por Elias, a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus desceu em forma de fogo, mandou descer fogo e queimou aquele altar, consumiu tudo que estava naquele altar, respondeu à oração. Meu irmão, minha irmã, você é servo de Deus, serva de Deus. Não negligencie. Vá para Deus. Olhe para a oração eficaz. A oração que é respondida por Deus. A oração que ela tem o suporte da cruz. A oração que tem o suporte do governo celestial. A oração que tem o suporte dos apóstolos. A oração que tem o suporte da palavra de Deus. Deus vai responder a sua oração. Ele está pronto para ouvir, para responder aquilo que os seus filhos o pedem. Porque ele mesmo disse: pedi e dar-se-vos-á. Ele não mente. Não é homem para poder mentir para si. Então fique tranquilo, fique calmo. Neste tempo, procura o Senhor usando o que nós aqui acabamos de ensinar. Eu quero orar consigo neste dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, eu venho para Ti nesta hora. Várias são as vezes, meu Pai, que o Teu povo te procura, o Teu povo, meu Pai, te busca. Meu Pai, há pessoas que até hoje não sabem como se dirigir para Ti. Eu quero pedir nesta hora, meu Pai, para que o Senhor possa colocar firme a Tua palavra, Senhor, dentro de nós, para que de facto, Jesus Cristo, as nossas orações sejam respondidas, para que os nossos problemas sejam resolvidos, para que as nossas necessidades elas sejam supridas, porque Tu, ó Pai, és o nosso Deus, um Deus cheio de compaixão, um Deus, meu Pai, cheio de amor, um Deus que nos ouve. Pai, nós sabemos que o Senhor é zeloso no cumprimento da sua palavra. Ajuda, papá, a cada um, Senhor, dos ouvintes, a cada um, meu Pai, dos Teus filhos, a cada um, Senhor, dos membros da Tua igreja, para que, Senhor, ninguém, meu Pai, possa se esquecer do suporte da oração, meu Pai, para que, Jesus Cristo, as nossas orações, papai, elas sejam evidenciadas, papá, por obras, elas sejam evidenciadas, meu Pai, por seus frutos, Pai, naquilo que o Teu povo, Senhor, clamar diante de Ti, ó Pai, Tu que és zeloso, cumpra, Jesus, meu Pai, com aquilo, Senhor, que está na Tua palavra. Permita, Jesus, que nós possamos nos beneficiar das Tuas promessas, porque Tu és Deus. Nesta hora, Senhor, olhe para o Teu povo, olhe, meu Pai, para a Tua nação, olhe para esta mulher, olhe, meu Pai, para este homem, olhe, papai, para esta criança, aqueles que estão andando, meu Pai, em ansiedade. Neste momento, Senhor, eu te peço, faça uma visitação, Espírito Santo, Pai, confirme que Tu, Senhor, és Deus. Oh, aleluia, na vida destes homens, na vida destas mulheres, na vida, meu Pai, destas crianças. Permita, Jesus, que o Teu nome seja louvado, meu Pai, que haja reconhecimento de que só o Senhor é Deus, aquele que responde, aquele, meu Pai, que é conosco em todas as gerações, em todos os momentos. Meu Pai, no momento da dificuldade, o Senhor não foge de nós. No momento da alegria, o Senhor se faz presente. Então faça-se presente. Venha curar esta mulher, venha curar este homem, meu Pai. Venha libertar esta pessoa que me está ouvindo nesta hora, porque Tu és Deus, Deus Todo-Poderoso. Venha dar tranquilidade, meu Pai. Venha restaurar este lar que estava quebrado. Senhor, Tu és Deus e eu confio em Ti. Mostre, papai, o Teu poder na vida desta nação.
Obrigado, Senhor, eu sei que tu nos ouves. Meu Pai, se há alguém nesta hora, papá, que me está ouvindo, está cheio de demônios, Pai, liberte esta pessoa, no nome de Jesus. Liberte, meu Pai, que seja liberta esta pessoa, nesta hora, no nome de Jesus. Se é uma pessoa que está passando fome, meu Pai, permita, Senhor, que haja abundância na vida desta pessoa, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus eu oro e agradeço de agora para todo sempre. Amém.